Bom, bom dia a todos os alunos, todas as alunas, aos convidados, às pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, ao nosso convidado especial, Carlos Fioravante. Eu sou Germana Barata, para quem não me conhece, estou coordenadora da especialização em jornalismo científico, sou pesquisadora do LabJOR, e é com grande alegria que eu começo hoje, inauguro o segundo semestre de 2020, né, um ano que tem sido muito desafiador, muito difícil para todos nós. A gente teve um semestre bastante complicado, caótico, mas a gente conseguiu, nesse caos, se organizar, tentar tirar o melhor. Agradeço muito aos alunos por todo o empenho de vocês, pela dedicação, né, por terem dividido com a gente, com os professores, as dificuldades, os problemas. Erramos bastante, acertamos também, né, nesse primeiro semestre. A gente espera que o início desse segundo semestre, que é o último dessa turma, que no final do ano, né, a gente deve formar aí mais de 30 novos jornalistas de ciência, num momento que o país está precisando reforçar esse corpo, né, de divulgadores de ciência. Então, fico muito feliz de estar iniciando esse semestre. Em setembro, né, a gente está com algum atraso, mas diante de tudo que a gente passou, eu estou muito feliz de poder fazer isso junto com vocês. Não esquecendo, né, jamais que a gente tem aí, já batemos mais de 4,5 milhões de casos de Covid oficiais, né? E aí estamos chegando a quase 140 mil mortes, então a nossa solidariedade a todas as famílias e pessoas que perderam pessoas queridas nesses últimos meses, nesses últimos 6 meses, né? Então, eu gostaria de convidar a todos a fazerem perguntas para o Carlos Fioravante, que estou muito feliz de tê-lo aqui com a gente nessa aula aberta, pública. O Carlos Fioravante ele é formado pela Escola de Comunicações e Arte da USP, da Universidade de São Paulo. Ele fez uma especialização no Reuters Institute para estudos de jornalismo, né, ligado à Universidade de Oxford, na Inglaterra. Fez um doutorado no Departamento de Ciência Política, né, Departamento de Ciências Políticas e Tecnológicas da Unicamp. Já escreveu artigos científicos sobre jornalismo científico, trabalhou em inúmeros jornais, né, como Diário de Comércio e Indústria, Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil, Valor Econômico, revistas também, né, de química e derivados, isto é, enfim, você tem um vasto currículo que vai ser muito inspirador para os nossos alunos. Eu acho que cada jornalista de ciência ele percorre, ele tem uma trajetória que ele vai construindo, não tem trajetórias prontas, né? Cada um de vocês vai seguir aí um rumo. O Carlos, eu tive a honra de participar do júri do Prêmio José Reis de Jornalismo Científico. Para nós é o maior prêmio de jornalismo científico do país, né? Ligado ao CNPq. Ele é o premiado desse ano. Então, acho que vai ser muito legal ter a sua experiência aqui, Carlos, que a gente sabe que a trajetória ela nem sempre é simples, né? Ela nem sempre é linear, e eu acho que é trazer um pouco dessa sua experiência para os alunos e alunas, mas também nos ajudar a refletir sobre o momento que a gente está vivendo, né? A gente conversou isso no final de semana, rapidamente, um momento onde tem muita cobertura de ciência, né? Felizmente está todo mundo cobrindo, infelizmente a pandemia que chegou, mas muitos jornalistas cobrindo uma área que a gente sempre quis que estivesse em todas as páginas do jornal, né? Dos jornais, na televisão, nas redes sociais, mas também um momento de muita. A gente vê que a informação em si não é suficiente, né? Apenas a informação não é suficiente. Então, queria só colocar ainda os 3 livros que o Carlos
publicou, fora uma enormidade aí de outras publicações, A Molécula Mágica, O Combate à Febre Amarela no Estado de São Paulo e A Guerra contra o Câncer no Brasil. Né? O Carlos é atualmente editor especial da revista Pesquisa FAPESP, né, desde 2007, depois você me corrige, Carlos. Então, com a palavra, Carlos Fioravante, você tem meia hora para nos contar e depois a gente vai ter um pouco mais de tempo para todos fazerem questões aí e bater um papo com você. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Legal, obrigado. Obrigado, Germana, obrigado a todos. Bom dia. Né? A primeira coisa que eu queria falar é que eu tenho muito respeito por todos vocês, por, por estudarem, por aprenderem, por reverem as coisas, porque, de modo geral, os jornalistas não gostam de estudar e acham que escrever é só técnica. E o resultado são textos, né, que acho que nem sempre cativam os leitores. Né? O que me deixa intrigado é que os jornalistas escrevem mal e depois culpam o leitor que não quer ler. Claro, não quer ler porque está mal, porque não acrescentou nada, porque não criou, né? Enfim, e eu respeito vocês também por estarem fazendo esse curso, porque, diferentemente disso, a minha formação foi longa e essencialmente autodidata. Né? Claro que eu tive bons editores, aprendi muito com eles, né? No tempo da máquina de escrever, sem internet, enfim, outros tempos. Né? Eu tive muita dificuldade para atravessar o curso de jornalismo da USP, porque os 2 primeiros anos foram de teoria que eu não entendia nada, e eu não vi utilidade naquilo, quer dizer, foi uma tortura para mim, sabe? O que eu vou fazer com sociologia da comunicação, psicologia da comunicação? E os outros 2 foram de técnicas, de prática jornalística mal dada, com técnica, com regras. E eu queria aprender a escrever, mas eu saí de lá sem saber escrever como jornalista, quer dizer, apanhei um bocado, né? Ou não fui um bom aluno, né? Provavelmente não fui, porque eu não aparecia nas aulas quando o professor não ia, né? Depois, quando o professor ia, eu também não ia, né? Enfim, houve uma certa incompatibilidade ali. Eu saí do curso de jornalismo em 83, e só em 2004 é que eu tive as aulas de texto que eu queria ter tido na faculdade, mas em um curso de inglês da Lumine, né, com uma professora maravilhosa, e ela abria os textos, dizia o que ela gostava, como uma frase poderia melhorar. Né? Eu comecei a... Aí eu mergulhei nos livros de writing, né, e de gramática, tentando escrever melhor, e com o desafio de aplicar em português as regras de escrever melhor em inglês. Né? Não, e dá certo, sim, dá certo porque dá para usar muita coisa, como evitar vírgulas, fazer frases mais poderosas, né? Usar palavras vivas em vez de palavras mortas, inexpressivas. Né? O meu texto deu um salto quando eu comecei a aplicar essas regras. Né? Fiz reportagens melhores, muito mais consistentes, e me deixou com algumas manias. Até hoje eu tenho pavor da voz passiva desnecessária, né? Que expressa preguiça, que esconde coisas, que deixa o texto mais escuro. Né? E depois, em aulas particulares, até poucos anos atrás, fiz aulas particulares, e a minha professora destruía os meus textos.
dizendo que estava muito longo, estava desajeitado, né? Dizia Clancy. Ou então estava cheio de palavras e não precisava, estava Word. Né? Isso já até há pouco tempo atrás. Eu estou contando isso para sugerir que vocês estudem o máximo que puderem, assim que puderem, os manuais de writing. Tem muitos livros, tem aqui uns 10 livros em inglês, uns tantos em português, que não são, que ao meu ver, não são tão bons, não são tão práticos. Né? E a concepção do uso da língua em inglês é muito mais viva. A gramática é o básico, só que eles vão muito além disso, né? Tratando como deixar a informação bonita. Né? E tem muitos livros feitos para jornalistas escreverem melhor. Né? Tem livros, cursos, blogs, sites, sabe? E aí vocês veem o que vocês querem aprender, de que lado, né? E como aplicar essas coisas, como cortar vírgulas, como, né? O... Isso eu fui aprendendo sozinho. A outra coisa que eu descobri e queria contar para você é que a gente precisa ter um pé em como escrever melhor, o que implica ler coisas boas e ver o que a gente gosta, né, e não gosta, e por que gosta e por que não gosta. E outro para aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento e a história da ciência, né, porque é isso que vai nos dar o conhecimento do processo científico e vai evitar que a gente faça matérias ingênuas. Né? Ao meu ver, a gente tem muito a melhorar, né? E uma dúvida que eu queria apresentar para vocês é que a gente faz um bom jornalismo científico, tá em boas matérias em jornais, revistas, TV, né, raramente, né? Mas será que a gente já encontrou a forma brasileira de jornalismo científico, de escrever sobre ciência, ou seja, uma forma autêntica? A gente tem algumas coisas muito brasileiras, sabe? As telenovelas, a propaganda, o futebol, né, que a gente sente que chegou no formato ótimo, no formato desejado. Mas será que a gente já chegou no formato de jornalismo científico? Será que é possível chegar? Será que existe? Né? Eu acho que ainda não chegamos, ainda não encontramos. Acho que a gente está seguindo fórmulas prontas, que funcionam, que satisfizeram, mas eu acho que a gente poderia ir além e pensar, ou de preferência resolver, alguns problemas que afugentam o leitor. Né? A primeira coisa que, enfim, essa é uma visão muito pessoal, que aí vocês podem mudar, né, reclamar, né, esquecer. Né? O primeiro que a gente esquece é que o leitor tem o direito de gostar ou não gostar do que a gente escreve. Né? E a gente acha que o leitor sempre vai gostar. Não, não vai, não vai. Né? Eu sou pessimista e acho que a princípio ele não vai gostar. Então eu tenho de convencê-lo, eu tenho de tratá-lo bem, né? E, a meu ver, a gente ainda trata a ciência, esse é o problema muito sério, a meu ver, a gente trata a ciência com exaltação, com solenidade, com uma seriedade excessiva e com muito otimismo. Né? A gente parte do pressuposto de que as coisas vão acontecer, as coisas vão continuar acontecendo a partir da notícia ou a partir da descoberta, supondo
lá no DPCP diria um sistema de ciência e tecnologia, né, encadeado, como existe nos Estados Unidos, existe na Inglaterra, em que as instituições de pesquisa estão ligadas a empresas apoiadas pelo governo, formando um conjunto de interações contínuas. Né? Na Alemanha, isso é primoroso. No Brasil, eu não vejo isso. Para não dizer que não existe, que seria. Né? O... E existe a ideia de que a ciência vai resolver tudo. Né? Eu acho que não resolveria, mesmo se tivesse dinheiro, gente, equipamentos, porque precisaria de mais gente, de mais atores, de mais grupos que quisessem levar o trabalho adiante. Né? O, em 2018, eu fiz um artigo meio antipático, né, que mostra que fomos otimistas demais ao apresentar as descobertas que poderiam levar a novos medicamentos. Vou colocar o resuminho aqui no chat. Cadê o chat? Tchau. Cheio. Esse é o resumo. Ou seja, 200. O meu filho e eu encontramos, porque ele estudou desenvolvimento de fármacos muito melhor do que eu e ele sabe fazer contas, coisa que eu sou desastroso. Então a gente achou 214 matérias, enfim, a gente foi filtrando e só duas, que eram empresas, é que avançaram, né? E chegaram à aprovação. O link para o arquivo é esse, caso queiram ver. É um arquivo muito cuidadoso em termos de seleção, em termos de metodologia. Eu apanhei um pouco na metodologia desse artigo porque eu a fiz depois do resultado pronto. Então eu precisei voltar para explicar como que eu tinha feito para os pareceristas e eles não entenderam muito e eu não lembrava muito como é que eu tinha feito. Mas deu certo, o artigo saiu. Ah, que existe, ou seja, a gente conta que a coisa vai dar certo, a gente devia ser mais desconfiado, né? Então, não caiam no otimismo dos pesquisadores, por favor, né? Existe uma exaltação dos cientistas e até mesmo uma defesa explícita da ciência brasileira. Eu acho que esse não é o nosso papel de jornalistas. A gente devia apresentar a situação, descrever a situação, né, sem que os leitores percebam de que lado a gente está. Né? Isso no jornalismo ambiental é ainda mais. Parece que não dá para ser jornalista ambiental sem ser engajado. Né? Ou seja, a gente não pode assumir o otimismo e o modo de pensar dos pesquisadores, na minha opinião. Outro problema que eu acho que vocês poderiam resolver, que a gente não conseguiu, né, ah, é o texto impositivo. Né? Em inglês a palavra é ótima, o texto patronizing, é como o patrão falando, né? Que dá aulinha, que chama o leitor de ignorante, como se o leitor não soubesse nada. Né? Isso atrapalha muito. Né? Primeiro que deixa o texto desconfortável, né? Em vez de contar apenas. Né? Cria uma diferença de poder, de quem sabe, quem não sabe, uma assimetria de poder que atrapalha o nosso, que afugenta o leitor, né? E essa assimetria de poder é reforçada por uma palavra que eu detesto, que é a palavra leigo, né? Ah, imagina, todos somos leigos, inclusive os cientistas. Eles entendem bem de uma área ou duas e não entendem nenhuma de outra, né? O, tem um, tem um exercício bacana, né, mental, que é
Né? Quem você levaria para uma ilha? Um pedreiro ou um físico teórico? Né? Quem você escolheria e como você escolheria? Né? O, alguns escolheriam pelo conhecimento. Aí um amigo outro dia, né, sugeriu um outro conceito que é o caráter, né? Ou seja, quem é realmente legal, né? Quem deveria ser a companhia para passar os próximos tempos, independente do que sabe, né? Outra coisa, né, bastante clara, mas que, a meu ver, é uma coisa que poderia ser revista também, é a excessiva valorização do paper, do artigo científico, que é uma notícia. Na verdade, o paper é notícia velha porque demora um ano para sair entre a descoberta e a publicação do artigo. Um ano é o tempo razoável, pode sair em, né, 8 meses. E isso ficou bem claro na febre amarela, que eu cobri um trabalho do pessoal do Hospital das Clínicas, que tinha acabado de ser feito. E depois os artigos saíram um ano depois. Né? Eu fiz um artigo sobre isso, que vou passar a referência aqui, se quiserem, em que eu argumento melhor, né, essa, essa situação. Né? Então, aí vem a dúvida, o que fazer? Né? A gente pode aproveitar o tempo, ou seja, a gente pode ir a gente pode ir além do tempo. Acho que a imagem caiu aqui, mas vocês continuam ouvindo? Tá, Sim. tá, tá. A gente pode ir além do tempo, entre a descoberta e a publicação, ver o que aconteceu desde que o momento zero, né, a descoberta foi feita, associar com outros artigos, né, e valorizar mais a dúvida, a incerteza. Né? Isso aparece pouco nas matérias por aqui, mas é um recurso muito comum na Economist, no New York Times, quando eles dizem: se o carinha lá estiver certo, se a pesquisa avançar, talvez dê alguma coisa. Né? O, eu, eu fiz uma experiência que eu pensei que não ia dar certo em uma matéria que eu comecei perguntando, uma matéria sobre eu não vou mexer no vídeo agora, que vai piorar. Daqui a pouco era uma matéria sobre distúrbios genéticos sexuais, antigamente chamado de hermafroditismo. Né? O link está aqui. E eu começo com uma dúvida. Né? Então, é uma coisa bastante atrevida, pensei que não ia passar. Né? A pergunta é: Maria, você quer ser homem ou mulher? Né? Aí vem, a médica Berenice Mendonça, ao fazer essa pergunta, buscava uma informação importante para planejar o tratamento de Maria. Então, com 16 anos, naquele dia, usando um vestido florido. Maria olhava constantemente para o chão, para que o cabelo comprido encobrisse os pelos de barba do rosto. Né? Os níveis do principal hormônio masculino, a testosterona, eram normais para um homem. Os genitais eram ao mesmo tempo masculino e femininos, com predomínio do aspecto masculino. Maria respondeu de modo evasivo, com voz grave e forte sotaque do interior de Minas: a senhora é que sabe. Berenice conta que não soube o que fazer de imediato. Né? E a matéria corre intercalando, agora piorou tudo aqui.
intercalando artigos, relatos, e as histórias que eu pedi para as médicas contarem. Nossa, desculpe, gente, apertei o botãozinho da câmera aqui e aí caiu tudo. Enfim, aí, nossa, tenho mais 10 minutos. A dúvida é, como seria esse jeito mais brasileiro? Eu acho que, primeiramente, poderia ser mais feminino. Opa, como assim mais feminino? Né? Mais feminino no sentido de mais leveza, mais emoção, mais humor, mais humanidade, valorizando outras coisas além da argumentação, além do abstrato, valorizando mais as cenas, os sentidos, né? A gente descreve pouco, né? Voltou. A gente descreve pouco o que a gente vê, né? Na verdade, eu, como os meus colegas, eu não vejo, né? Então eu posso passar 2 horas conversando com uma pessoa e não sei depois a roupa, a cor da roupa, da camisa, enfim. Teve uma época que eu li bastante Garcia Marques, tentando descobrir como que ele fazia aqueles textos tão envolventes e fui marcando as mudanças de planos. Na verdade, ele mistura tudo, mistura sonhos, descrições, diálogos, ideias, com cheiros, com tudo, né? E ele vai misturando até ficar bom, né? Então, uma coisa que a gente dizia, né, com os meus colegas na revista é que vale tudo, desde que fique bom, né? E aí, informação a gente tem, né? Então, o jeito, nossa, né, o jeito que a gente exercita pouco é um jeito com mais delicadeza, com mais humildade diante do texto, né? Porque, a meu ver, né, uma coisa que eu descobri sozinho é que não adianta querer mandar no texto, né? O texto é um ser vivo, a gente tem que entender, tem de negociar, tem de perguntar para o texto como ele quer ser, né? E escrever naquele tom, né? Que a matéria pede. Ainda que seja curta, ainda que a gente tenha pouco tempo, isso não vale, né? E aí, historicamente, a gente perdeu uma coisa que a gente podia pensar em como resgatar, que é o entusiasmo, sabe? Não quer dizer encher a matéria de ponto de exclamação, mas escrever com mais prazer, né? E nesse sentido, um cara ótimo, pouco conhecido, né, é o Eurico Santos. Ele escreveu bastante sobre a natureza brasileira, tem um monte de livros muito gostosos de ler. Eu desisto da câmera aqui. E ele, enfim, ele tinha uma visão original das coisas, né? Ele, mais do que querer ensinar, do que ele mostrava as coisas, compartilhava, que nem faz o David Attenborough na BBC, mostrando conceitos delicadamente enquanto ele descreve os animais e as paisagens que ele viu, né? Tem uma matéria que eu separei para mostrar para vocês, que foi uma reportagem de
campo, em que eu passei 11 dias em um navio, acompanhando pesquisadores, e nessa época eu já estava pesquisando pro livro Molécula Mágica, e eu usei um artifício narrativo que eu encontrei como possibilidade de escrever, de usar para o livro, que é começar pelo meio, né? Pelo meio da história. Então, eu vou passar os links, né? Ah, caso vocês queiram ver, começa com uma cena, né, descrevendo o trabalho de campo ali, que eu não vou ver, não vou ler agora, porque faltam 4 minutos. E aí, na verdade, o começo não é o ponto de que eu gosto mais. Tem algumas coisas ali no meio de que fala que mesmo dormindo pouco, Michel estava feliz porque ele estava levantando dados entre amigos, né? E tem esse trecho que eu vou colocar aqui, que eu acho bem legal, e que mostra um pouco da ciência acontecendo, da ciência em ação, né? O trabalho pesado, repetitivo, a tensão, né? As hipóteses surgindo, né? E será que eu coloquei tudo? Estou aqui. Tá. E aí tem um momento bacana que eu gosto ali de um pesquisador alemão que 40 pessoas tinham se mobilizado para a coleta dos sedimentos do mar ali, e incluindo os pilotos, os cozinheiros, né? E depois os artigos científicos que resultarem daquele trabalho trariam o nome de apenas um ou poucos cientistas, né? Ou seja, os papers têm muitas histórias, né? Que a gente explora muito pouco, né? Em outro artigo, né? Tenho mais 2 minutos. Eu examino o que eu chamei de enfoque clássico e enfoque ampliado do artigo científico. Tem uma tabela que eu acho que não vai caber aqui no chat, mas que ela seria... Não coube. É uma tabela que coloca diferenças entre, né, a percepção da ciência, o ritmo, né, o tom da ciência tratada como dogma, né, e o enfoque ampliado, que é mais solto, mais anarquista, mais, né, e o papel do jornalista, que é a diferença entre intermediário, ou seja, apenas transmitir informação, e como mediador, né, que, na linguagem da sociologia da ciência, é alguém que acrescenta valor, que reflete sobre as consequências. Então, a minha impressão é que o enfoque clássico estaria mais perto da divulgação científica, e o enfoque ampliado refletiria de um modo melhor, né, o que é, ou o que seria, ou o que deveria ser o jornalismo científico. Porque, a meu ver, na minha opinião, que discorda um pouco da opinião predominante, é que o jornalismo científico é a divulgação científica mais ampliada, enriquecida com mais dúvidas, mais pessoas, mais histórias, mais tudo, né? E eu discordo da ideia de que o jornalismo científico seria um braço da divulgação científica, porque historicamente é difícil ver
pelo que eu sei, ver quem começou primeiro, né? E aí, enfim, não deu tempo, mas para falar um minuto da pandemia, está sendo um desafio constante, mas, a meu ver, a cobertura que a gente está fazendo por aqui não está, a meu ver, não está boa, não. Ela está muito contábil, muito numérica, está pouco criativa, sabe? Diante do que o New York Times faz, né? Evidentemente, eles têm mais gente, mas isso não justifica as diferenças. Ah, consegui voltar à câmera. E, enfim, Germana, passei um minuto. Muito obrigada, Carlos. É sempre muito bom ouvir histórias assim que ficam de fora do nosso currículo Lattes, né? Que a gente não enxerga quando a gente vê certas coisas, né? Sim, Nos sim. nossos. Eu gostaria de passar, para a gente não atrasar muito, para jogar a bola aí para os alunos e alunas fazerem questões. Como a turma tá aqui, que vocês coloquem mesmo, passam a sua pergunta diretamente para o Carlos. Samuel, você quer começar? Posso começar? Que eu tenho uma no gatilho já. Carlos, obrigado pela apresentação, gostei bastante. Tem um gato aqui me atrapalhando, mas isso é 24 Não. horas por dia. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essas potencialidades, né, que você comentou para um fazer mais ampliado, né, do jornalismo científico, pensando um pouco assim na relação disso com o jornalismo literário, que eu acredito que quando a gente pensa no jornalismo literário, ele traz esses elementos potencializadores que você está dizendo, né? E das limitações de você fazer um jornalismo científico no jornalismo mais noticioso, nos grandes jornais, jornalismo diário, né? Como que a gente traz essa esfera ampliada para um jornalismo diário? Experimentando, tentando, apanhando, vendo o editor cortar o que a gente gosta, sabe? Mas com isso também a gente vai vendo o que dá para fazer, né? De acordo com o lugar para onde a gente está escrevendo, de acordo com o editor, né? Sabendo o que ele manda, né? E que muitas vezes não vale argumentar, né? Mas tentando enriquecer. O que eu descobri é que se a gente colocar o mínimo que as matérias têm que ter, a gente pode depois, ou antes, né, temperar com outras coisas. Porque aí a chance de passar vai ser muito maior do que se a gente apenas quisesse fazer algo puramente literário, sem as informações clássicas, né, desejadas de um texto. Ou seja, experimente, arrisque, né, né, reescreva. Né? Ah, Alguém mais? Oi, eu tô sem câmera, então eu vou falar sem câmera mesmo. A minha pergunta, eu sou o Alan, né? A minha pergunta é se toda essa discussão que a gente está tendo e toda essa cobertura de ciência que a gente está tendo por causa da pandemia vai trazer alguma herança, alguma modificação na nossa cobertura de ciência posterior a isso, se existir um posterior a isso, né? E eu queria trazer um caso específico, que é que eu acabei de ver, e isso está há muito tempo, na parte de ciências da Folha, o que está na capa é a adoção de filhote de leopardo por leoa surpreende pesquisadores. Isso é de março desse ano. Então, que é uma coisa estranha, porque a gente está discutindo muito ciência no momento, mas essa discussão de ciência não está
na aba de ciência da Folha, por exemplo. Sim, sim. Não sei, não sei. Não dá para imaginar o que vai acontecer depois, né? Minha tendência é ser um pouco pessimista, achando que essa mobilização, esse entrosamento vai cair bastante, porque eu não sei se a gente fez algo grandioso que permita marcar um estilo, um tipo de trabalho, uma pessoa, um repórter, para continuar ocupando espaço, sabe? Eu não vejo. A coisa mais criativa que eu já vi e que eu gosto muito são aqueles minutos do Jornal Nacional com gente de fora falando como é que está a barra dentro dos hospitais, porque eu não vejo o mundo dos hospitais descritos por aqui. Às vezes eu encontro alguma matéria muito boa no New York Times, né? Mas por aqui não tem muita descrição de gente trabalhando, não tem muito debate sobre o que a pandemia está mudando estruturalmente, como a Economist está fazendo, né? Eu não leio a Folha, Alan, me desculpe. O texto da Folha me irrita, me parece mal feito, me parece meio rascunho, eles não fecham as ideias, e tem um tom meio adolescente, meio prepotente, achando que eu tenho que gostar. Não, eu não tenho que gostar. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta, né? Alô, Alain? Acho que foi bom da mesma forma. Acho que trouxe alguma coisa mais para discussão também. Não, e falta, sabe, a gente poderia melhorar a cobertura se a gente conversasse mais com os médicos epidemiologistas, com a turma que está na rua, em vez de ficar apenas imaginando pautas, né? E estudasse mais epidemiologia, sabe? E, enfim, eu acho que né, o, né? Não, enfim, era isso. Eu não quero falar mal dos jornalistas, seria indelicado. Alguém mais? Ai, eu queria fazer uma, Vai lá, uma- Raquel. não sei se é exatamente uma pergunta, mas colocar aí uma coisa para a gente pensar. Ótimo. Eu acho que a gente também pensa sempre em como furar a bolha, né? A gente fala assim, por exemplo, a revista FAPESP, que é incrível, na verdade, quem que lê a revista? Ou são Sim. pesquisadores ou pessoas com um certo grau de instrução, a ponto de, acho que, ter uma curiosidade, um mínimo entendimento das pesquisas e tal. Então, a minha pergunta é mais nesse sentido, assim, como que a gente faz para furar a bolha se a gente está num país com tanta falta de educação de base, né? Assim, o que a gente poderia fazer como jornalistas de ciência, né? Se articular com a educação, sei lá, tem alguma alternativa? Sei lá, o senhor pensa em alguma possibilidade? Eu acho que a gente deveria tentar provocar todas as possibilidades possíveis, sabe? E se a gente não alcança um público maior, ou é por causa do veículo, ou das intenções do veículo, ou da linguagem, sabe? Ah, o Álvaro Pereira Júnior, do Fantástico, ele é químico, né? A gente começou no mesmo lugar, na revista Química e Derivados, né? Mas parece que lá no Fantástico, que atinge uns 20 milhões de pessoas, né, a cada domingo, eles partem do pressuposto de que eles têm que simplificar, né? Então, ele falou que uma vez ele teve de explicar o que era uma célula. Puxa vida, que legal, né?
Então, dá uma espiada nos noticiários do David Attenborough, da BBC. Passa no... Bom, você vai achar por aí, né? Você vai ver que ele tem uma formação de, de, de biólogo, de naturalista, ele apresenta conceitos de evolução de um modo muito simpático, com alcance amplo, fascinando, sabe? O que ele faz é maravilhoso. Não é à toa que ele tem 90 anos, né? E continua na TV, porque ele é brilhante. Sim, enfim, né, os caminhos a gente vai fazendo. Né? Acho que eu também não respondi, Raquel, desculpa. Não, acho que respondeu, sim, porque eu acho que é uma questão aberta, né? Acho que Sim. também é um processo. Não, a gente vai ter de tentar e arriscar, sabe? Depende do assunto, depende, né? Na verdade, a gente precisa achar assuntos, enfim, precisa sair do paper Sim, sim. e achar assuntos bacanas, ainda que fundamentados em artigos, né? Uhum. Para comover mais pessoas. Tá joia. Obrigada. Imagina. Oi, Carlos. Oba, Bom dia, eu sou o Inácio. Então, gostei da obrigado. sua foto. Ah, sim, né? Conceitual, né? Peraí que Oh. eu vou colocar aqui o vídeo que tu vai gostar mais. Agora foi. Olha só, brincadeiras à parte, Carlos, eu quero falar contigo. Obrigado, viu, pelas tuas colocações, as reflexões que tu pode proporcionar através da tua fala. Eu queria falar contigo sobre algo que, claro, são várias percepções que a gente tem acerca da produção, tanto do fazer jornalismo como do divulgar a ciência. E aí eu queria fechar contigo uma questão específica, né? Que me parece que tanto a produção científica quanto a jornalística vive dos resultados, né? E com isso eu não quero chamar atenção para os resultados, mas para a ocultação dos processos, né? E aí você vem falando sempre dessa questão, na sua fala foi muito presente essa questão dos elementos de construção de narrativas e, obviamente, isso é um assunto que também a gente discute em todas as aulas, muito possivelmente esteja presente em vários encontros que a gente faz, né? E aí eu queria ouvir tua opinião sobre trazer esses processos, tanto do fazer jornalístico quanto do divulgar ciência, né, textualizar isso, trazer para primeiro plano, poderia funcionar como um novo jeito, um novo formato, não sei se formato, mas um jeito novo de escrever jornalismo e divulgar ciência, trazer especificamente os processos, né? Muitas vezes, sim. Eu não sei, eu acho que eu me fiz entendido, sim? Não, imagina, Inácio, toda a força, explora isso, sabe? Dá para pensar numa matéria que depois que um sujeito ganhou uma máquina, né, de análise de sei lá do que, né, a produção aumentou muito e ele viu tal coisa, né? Uma das coisas muito bacanas que eu aprendi no curso no DPCT, da Unicamp, foi a área de Sociologia da Ciência, que trata muito dos atores não humanos, que são fundamentais para as histórias acontecerem, né? Então, dá para explorar, isso é pouco feito, infelizmente, mas dá para explorar muito mais máquinas, equipamentos, né? E sair tanto das pessoas, né? E dá para falar também dos resultados negativos, né? Os pesquisadores não se incomodam de contar e de mostrar isso, sabe? Existe uma mania entre um hábito, uma preferência, qual seria a palavra mais educada, de dar apenas resultados positivos, né? Sendo que a maioria dos resultados na produção científica é negativa, né? Então, em algumas matérias eu comentei de resultados negativos,
de desvios da construção da ideia, sabe? Isso é muito legal. Pelo menos a gente tem que perguntar e conhecer, mesmo que isso não entre na matéria em razão de espaço, propostas e pedidos que fazem para a gente. Mas segue explorando isso. É um caminho ótimo. Obrigado. Imagina. Mariana, você quer fazer a pergunta que veio? Oi, quero sim. Deixa eu ver se eu consigo ligar minha câmera. A gente tem duas perguntas no YouTube. O primeiro é do Maurício. Ele pergunta o quanto essa precarização das redações de jornal prejudica a cobertura científica. Ele dá o exemplo que hoje os grandes jornais sequer possuem correspondentes na Amazônia, por exemplo. Prejudica muito, né? Sim, total, efeito total. Aí, uma outra pergunta que nasce disso é por que a ciência perdeu espaço, né? Eu acho que tem duas causas. Perdeu espaço por causa de processos estruturais, de migração para a internet, de redução do... Eu acho que perdeu espaço também porque a gente não achou uma forma comovente, tocante de escrever sobre ciência. Porque se as matérias estivessem mais bem feitas, estivessem com assuntos bacanas, e não só tratando do novo dinossauro que descobriram no Araripe, teria mais leitores, os editores iriam gostar e a perda de espaço e de pessoas seria maior. Então, eu acho que existe uma responsabilidade do jornalista também de não experimentar mais, né? Contando de outras coisas interessantes além do paper, de explorar processos, de explorar as histórias, né? Uma coisa que me incomoda nas matérias é que, em geral, as matérias elas são atemporais, né? Elas estão apenas no presente, sendo que, se a gente abrir para o passado, abrir para outros lugares, né? Elas ganham mais interesse, ficam mais interessantes, mais humanas. Aí o editor talvez tenha dó de dar pouco espaço. Mais alguém? Tem mais uma pelo YouTube, mas tem mais alguém aqui que gostaria de fazer uma pergunta? Mari? Eu ia falar do YouTube, mas eu fiquei com uma coisa na cabeça, eu falo depois, então eu vou só passar da Sara. Ela perguntou se você tem alguma indicação de veículos que fazem jornalismo científico mais humanizado aqui no Brasil, se você tem alguma indicação. Talvez a revista Piauí, com os perfis de pesquisadores. Que eu me lembro agora só. O mais independente disso, a gente pode buscar outras referências, né? Na Economist, no New York Times, o Guardian, que é aberto, né? Os jornais ingleses têm uma coisa deliciosa que são os obituários, em que eles falam das pessoas que morreram, evidentemente, de um modo muito bacana, como se fosse uma sessão de gente legal que foi fazer outras coisas, né? Mas eles apresentam ali de um modo muito,
enfim, o perfil das pessoas, o que elas fizeram, sabe? Totalmente diferente dos obituários que a gente lê aqui. Então, quando tiver um tempo, entra lá no Guardian, ou principalmente no Financial Times, mesmo sendo um jornal fechado, dá para entrar usando aqueles meios ilícitos que a gente sempre usa, sabe? Vale, vale, vale a pena ver, sim. Ixi. Deixa eu tentar de novo aqui. Será que deu? Não, não deu. Desculpe, gente, eu estou apanhando com essa câmera. Ah, Pronto, deu. voltou. Porque tem um ângulo da tela que, se mover 1 milímetro, cai tudo. Sim. Mas eu queria ouvir as opiniões de vocês também, o que acharam, alguma ideia útil que apresentei, querem, discordem, por favor. Gostaram de algo? Motivaram-se para estudar inglês? Acho que não. Acho que você trouxe elementos muito legais, assim, Carlos, essa questão porque a gente está vivendo um momento assim de muito desafio em relação a essa coisa da gente querer salvar a ciência, valorizar a ciência, de otimismo, né? Porque a gente tem sofrido ataques, a universidade pública está sofrendo ataques, a ciência brasileira está sendo boicotada, né? O discurso científico atacado com negacionismo. E aí você traz essa questão que eu acho que é importante também, né? Mas que nos coloca numa saia justa nesse momento, que seria para a gente não cair também nesse otimismo que muitas vezes vem junto com a divulgação da ciência, né? Essa questão que você falou das novas drogas, né? Que eu estudei a AIDS nos anos 80 e a gente passou por um período de muita esperança, de muito otimismo, e que acaba talvez sendo um tiro no pé da própria ciência, né? Se a gente promete e depois a gente não cumpre, a gente está no meio disso, né? Nessa questão da vacinação, todo mundo com muito otimismo em relação a chegar ou não a vacina até o final do ano e depois já vai passando mais para frente. Como é que você tem visto? Você trabalhou com febre amarela no estado de São Paulo e aí a gente está no meio dessa pandemia que também tem ajudado, enfim, a trazer esse momento de construção do conhecimento científico, que a ciência funciona assim mesmo, é errando, é descartando, publicando novos resultados, aí vem um grupo que contraria aquele primeiro grupo, esse é o processo da ciência. Mas como é que você tem visto esse momento delicado, né? Sim. A gente podia regular um pouco, né, reduzir o otimismo das vacinas, mostrar mais incertezas, sabe? Porque o discurso dos políticos precisa ser otimista, né? Porque é parte do jogo, é um efeito do anúncio esperado, né? Mas a gente não tem de comprar, né, o que eles falam inteiramente, né? E tem de desconfiar, enfim, ir mais devagar, né? Então, é que a pandemia ela trouxe um problema, enfim, um problema mundial, etc., etc., mas ela remeteu a uma área difícil, que é a epidemiologia, sabe? Que remete a muitos conceitos que a gente usa pouco. Aí, tanto que eu não sei porquê, mas muitos pesquisadores, muitos médicos começaram a falar, apareceram na mídia,
né, na pandemia, né? Pessoal da Fiocruz, pessoal da saúde pública daqui. Eu acho que, de certo modo, para cumprir as lacunas de informação que os jornalistas não estavam conseguindo cumprir, né? Mas ainda falta uma interação maior para cada um fazer na dose certa as partes que cabem, né? Ou seja, o jornalista precisa estudar mais, né? E isso, o pouco que a gente estude já tem um salto imenso, né? Ou em texto, ou em história da ciência, e os pesquisadores nos tratam de um modo diferente, com muito mais respeito, né? Então, estejam preparados para, se necessário, falarem que estudam na Unicamp, né? São alunos da professora Germana, aí eu falo, uau! Né? Que é usar o capital simbólico quando necessário, né? Para reduzir a assimetria de poder, que é um drama. Alguém mais? A gente já está caminhando para o nosso encerramento dessa primeira parte da nossa manhã. O Carlos gentilmente ofereceu para sortear. Qual livro, Carlos, você quer anunciar? Molécula Mágica. Molécula Mágica. A gente poderia tentar fazer um sorteio para quem está nos assistindo aí pelo YouTube. E aí, para os nossos alunos, eu estou meio azul no YouTube, gente. Eu estou bem, tá? De saúde, assim, eu estou bem. E aí a gente tenta depois fazer, talvez, por aqui, porque eu acho que o Carlos tem mais de 2 livros aí, muito mais, né, Carlos, para vocês. Então, acho que vai ser um prazer vocês, os alunos e alunas, terem o livro do Carlos, e depois vocês podem até dar um feedback para ele, como é que foi, Claro. né, Carlos? Se lerem, contem até que página chegaram, por favor. É verdade, e os trechos que gostaram e não gostaram. Isso é muito bom. Sem drama, que entenderam, que não entenderam, sabe? Não, e a gente exerce pouco a nossa opinião. Isso deveria ser muito mais valorizado, né? Então, André, você tem alguma orientação? Tá todo mundo azul no YouTube. Qual que é o... Qual que é o link do YouTube? Vou passar aqui para você, Carlos. Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse sorteio, André, pelo YouTube? A gente também pode... O pessoal que está seguindo aqui, talvez o pessoal que fez algum comentário no chat, com exceção dos nossos alunos. Vamos ver. Os alunos, depois a gente faz por aqui, a gente combina com eles essa distribuição, porque o Carlos tem vários livros aí, então não... Né? E a gente pode também fazer um clube de leitura, um empresta para o outro depois, quem ficar sem. Ok, então a gente faz
daqui até o finalzinho, até 10h20 a gente precisa encerrar, e aí se não der tempo de fazer agora, a gente já coloca o resultado depois para eles. Sim, me manda o e-mail, o endereço, eu mando, pretendo ir ao correio ainda hoje, né? Mas a gente pode combinar também depois, Carlos, de pegar, né? Para você não ter que mandar tudo isso para Campinas, a gente pode depois combinar. Talvez para essa pessoa do YouTube, acho que sim, né? Mas acho que para os demais a gente dá um jeito de pegar e. Sim. Eu queria, no tempinho que falta, saber o que impressionou, o que gostaram, o que não gostaram, né? Algo útil. Oi, professor, tudo bem? Posso falar? Sim, por favor. Não, então, antes de tudo, agradecer mesmo pela oportunidade, né, do senhor. E eu acho que eu gostei muito da ideia da humanização, assim, de contar uma história, de contar um fato, fazer uma reportagem no sentido mais humano, porque eu sou física de formação, né? Eu sou licenciada em física. E eu acho que uma coisa que a gente pecava muito mesmo, como o senhor mesmo falou, é no sentido de falar da ciência como salvadora, né, de tudo, como se... Porque a gente sempre conta o que teve sucesso, o que deu certo, sem contar, sei lá, as N tentativas de vários cientistas para fazer tal coisa funcionar, né? Acho também que nesse sentido de humanizar, não só pelas falhas, mas também de mostrar a ciência como algo coletivo. É que eu sempre falo de mostrar a ciência como se a gente tivesse que pegar o leitor pela mão e ensinar alguma coisa, né? Não tem que ensinar nada. De humanizar como a ciência como algo coletivo, da gente entender a sociedade como algo coletivo também, né? Que tem várias nuances, que tem várias... No sentido de que tem os direitos humanos, mas como esses direitos vão chegar para cada pessoa, vai ser diferente de acordo com a sua individualidade, assim, nesse sentido, né? Sim, e aí é você que vai encontrar os caminhos do que você consegue fazer, do que você quer fazer, sabe? Mas explorando as possibilidades, arriscando, misturando, sabe? Descrições, né? Enriquecendo, né? E lendo bastante, sabe? Lembrei agora de na física tem um livro muito legal que é eu li há muito tempo, O Mundo Moderno da Física, do George Gamow, né? Em que ele vai contando as histórias em meio às teorias ali, né? Então, de modo geral, o que eu tenho concluído é que a gente joga fora muita informação boa. Enfim, a gente joga fora muita informação boa, né, que poderiam estar nos textos, nos vídeos, né? Gente, o papo está super bom, assim, eu adorei, Carlos, você ter topado de participar, mais uma vez, parabéns pelo recebimento do Prêmio José Reis, de jornalismo científico, para todos nós é realmente muito legal, todos, né, cada jornalista que cobre ciência nos traz esses exemplos, essas motivações, né? E esses alunos vão sair formados daqui no final do ano, então a gente vai ter mais aí de 30 jornalistas indo para a cobertura de ciência, cada um do seu modo, nem todos vão ganhar vida com isso, temos vários cientistas aí que vão certamente comunicar muito melhor a partir do final do ano, então eu queria te agradecer bastante, né, pela sua fala,
pelos livros, que a gente depois vou anunciar e compartilho com você os vencedores, né, aí dessa leitura. A gente vai fazer um intervalozinho de 10 minutos antes da gente dar prosseguimento ao nosso aulão com as professoras, 2 delas já estão presentes, a professora Flávia e a Janaína, e convido o Carlos, se você quiser depois participar, e então agradeço, vou encerrar por aqui nesse momento, para a gente fazer um break, que a aula online, às vezes, né, ela talvez mais do que a presencial, a gente precise desse break para levantar e relaxar um pouco. Então, agradeço aos alunos, às alunas, as perguntas, ao pessoal que participou pelo YouTube. E, Carlos, que a gente possa se encontrar presencialmente em breve. Parabéns pelo seu trabalho, da equipe também, da revista Pesquisa FAPESP, que a gente tem muitos ex-alunos também do Labjore, que nos dá bastante orgulho. Sim. Então, muito obrigada. Imagina, obrigado, gente. Obrigado. Pessoal, no intervalo, então, a gente se encontra às 10h33, de volta para a próxima aula aí, o aulão hoje com vários professores do programa. Até mais.